Olha, eu tô começando tão bem o ano 2016 com Gaia Machado, que trabalhou comigo. Linda. Linda! Ai, que orgulho de você! Olha, a Gaia, hoje ela é palestrante, treinadora comportamental, especialista em psicologia positiva, coach e desenvolvimento do potencial humano. Gaia, você fez vários cursos para chegar em tudo isso? Sim, várias formações que foram se complementando para trazer informações de desenvolvimento humano com várias áreas do conhecimento, realmente. Menina, a Gaia tem muito conteúdo, eu vou tentar espremê-la o máximo que eu puder nesse nosso programa ainda. Então, dicas para viver bem. Porque 2015 foi bom pra você? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso? A despeito das dificuldades, porque dificuldades todos nós temos, né? E aí, se você me permitir, eu já começo com uma dica pra viver bem. Tudo com você. Você não é o que te acontece, mas o que você escolhe fazer com isso. Então, não importa a dificuldade que aconteça, e nessa vida nós vamos ter dificuldades mesmo, mas o que você faz com o que te aconteceu? Você vai se colocar na posição de vítima, você vai ficar se lamentando, ou você vai encontrar na dificuldade uma oportunidade para ser ainda melhor, se aperfeiçoar e ser ainda mais feliz? Porque é uma coisa complicada, né, Gaia? Tem gente que desenvolve um padrão e não percebe. Então é aquela pessoa que normalmente qualquer coisa que aconteça vira um drama e tá sempre reclamando e a pessoa não percebe. E aí muitas vezes os outros começam até a se afastar dela. Isso pode acontecer com você de casa, em algum período da vida ou em vários períodos, né? Porque aquilo que você disse, dificuldades todo mundo tem. Pode ser uma crise no trabalho, uma demissão, uma crise em casa com os filhos ou com o marido. Ai, são tantas coisas para falar, mas assim, aí a pessoa, é interessante assim, ela tem que ter esse suporte psicológico também. Sim, com certeza. Né? É uma mudança de programação mental mesmo, né? Uma forma de encarar a vida como oportunidade, não como dificuldade. Porque quando você comentou que às vezes a gente entra num padrão, né? E você vai falar assim, Gaia, mas a pessoa não ganha nada com isso. Ganha. A psicologia, ela fala que tem um ganho secundário. Então, quando a gente aceita a posição de vítima, o que acontece? As pessoas que nos amam, elas nos acolhem, falam, coitadinha da Gaia, olha o que aconteceu com ela, vem aqui, vou te cuidar. Então é um ganho. Na hora que nós estamos fragilizados, isso pode parecer interessante, ainda que inconscientemente. Só que isso é muito perigoso, porque no primeiro momento é aconchegante, é bacana, mas depois a vida vai seguindo e você nem percebe o caminho que ela vai. E aí, você não pode reclamar de para onde ela te levou. Então é nesse momento que a gente tem que ter a consciência de fazer a escolha. Eu não vou aceitar a posição de vítima. Eu vou ser protagonista, eu vou tomar posse do controle do carrinho da minha vida, eu vou assumir a direção e vou escolher para que lado eu vou levar, não importa o que me aconteceu. Isso é um treino que tem que ser diariamente. Sim. A gente está no primeiro dia do ano. Que conselho você daria para as pessoas? São tantos, mas a gente pode começar pensando assim, todo ano eu acredito que a maioria das pessoas faz uma lista, né? Pro ano novo eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. E é muito bacana, a gente tem que ter planos, metas e sonhos. Mas o conselho inicial é assim, caminhe cada dia um passo em direção ao seu sonho. Então, vamos supor que o seu sonho seja comprar uma casa, um apartamento. Dá um passo em direção ao seu sonho a cada dia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar esse valor. Se eu precisar juntar X mil reais, vai parecer uma coisa enorme. Mas se eu guardar R$5 por dia, ao final do mês, quanto eu vou ter? Aí, vamos falar de uma outra meta que não seja financeira. Gaia, eu quero mudar de profissão. Mas é tão difícil mudar de ramo, mudar de área de atividade, essa altura da minha vida. Eu mudei de profissão com 38 anos de idade. Que loucura, Gaia! E tudo bem, é possível. Todos os seus sonhos são possíveis se você der um passo de cada vez. Então, o que você precisa fazer? Eu preciso fazer um curso. Mas eu não tenho dinheiro agora, Gaia, para investir. Foi um ano complicado, o dinheiro tá curto, não tem problema. Tem um monte de site online que tem um custo super acessível, como você falou do canal do artesanato, que não pesa no bolso, que é super acessível, ou até de aulas gratuitas, assistir o seu programa, aprender com uma técnica nova, e você vai caminhando. E se cada dia você der um passo
em direção ao seu sonho, ao seu objetivo, no final de um mês você caminhou 31 passos. Imagina ao final de um ano. É verdade. Você acha que as pessoas, que isso funciona, a gente chegar, pegar uma agenda e anotar os itens mais importantes? A gente pode até separar o item pessoal, né? Que tem às vezes muito a ver com o profissional, tá bem ligado. O material, que pode ser a troca de um carro, ou a casa, ou um outro objeto de valor que a gente queira. Você acha que funciona? Com certeza. Eu costumo dar uma dica de você pegar a sua meta, o seu sonho, mais de um, porque nós temos mais de um sonho, né? E primeiro você divide ele em 12. O ano tá começando hoje. Então você tem 12 meses pela frente. Vamos supor que você queira terminar 2016 com isso realizado. Se for menos, divide no número menor. Divide no número de meses. Depois você pega cada um dos meses e divide em semanas. Então nós temos 4 semanas, ou 5 semanas, depende do mês. Então, dentro dessas semanas, o Stephen Covey, que é autor daquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala que a melhor forma de você olhar para a sua vida é na ótica semanal. Porque se você olha no ano, parece muito impossível. Fica tudo muito grande, muito inalcançável. E se você olha no dia, você tropeça, né? Porque o dia o carro quebra, tem um imprevisto, teve uma greve, você ficou preso no trânsito, o filho ficou doente, você não conseguiu fazer. Mas quando você olha para a semana, você tem um tamanho interessante. Então você pega esses sonhos que você falou, pessoais e profissionais, e você chama eles de pedras grandes, que são as coisas importantes na sua vida. Acomoda dentro da sua semana o passo que você vai dar em direção ao seu sonho pessoal, ao seu sonho profissional, e reserva na sua agenda. E depois que você tiver bloqueado a sua agenda e se comprometido com as ações específicas dessa semana, você acomoda os outros compromissos. E aí você não corre o risco da rotina do dia a dia te engolir e você não conseguir avançar. E é possível, quer dizer, na verdade é um treino, às vezes pode acontecer, naquela semana eu não consegui, meu filho ficou doente, o trabalho exigiu muito de mim, mas é possível. A gente tem que saber lidar também com esses contratempos que podem surgir. Sim, mas aí é só uma semana, né, Clau? Por isso que você manda olhar a semana. Exatamente. E aí, se nessa semana não foi possível, semana que vem eu posso pegar um desses sonhos e dedicar um pouquinho mais de tempo, e aí o que faltou do outro eu acrescento na outra, mas você não perde, porque às vezes o que acontece é que, como é que foi seu 2015? Muitas pessoas com as quais eu conversei, Gaia, 2015 me atropelou. Quando eu vi já era setembro. Quando eu vi já tinha decoração de Natal. Então, se você não se compromete semana a semana, o ano te atropela. Mas se uma semana não der certo, você na outra vai lá e realiza. E tá tudo em tempo e você tá comprometido com os seus sonhos. Parece que preenche a semana. Exatamente, né? E você sente que tá avançando. Entendi. Agora, isso também acho que tem muito a ver com a organização. A pessoa tem que ser organizada, Gaia. Sim, organizada e ter comprometimento. Então, assim, quanto custa pra você não realizar os seus sonhos? Né? Pra mim, custa muito. Se eu olhar daqui a um ano e ver que eu não realizei os meus sonhos, qual é a minha dor? É grande. E daqui 5 anos? É enorme. E daqui 10? É imensa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me comprometer. Eu preciso ter a consciência de que eu não preciso resolver tudo de uma vez, mas que se cada semana eu der um passinho, eu já estou comprometido e estou realizando. E aí, saber o que você faz do tempo. E aí, existem muitas técnicas, e lógico que hoje a gente não consegue trazer todas as informações, mas gestão do tempo é uma coisa interessante de se atentar, de ler sobre isso, de fazer um curso sobre gestão do tempo. Quanto tempo do meu dia eu dedico para coisas que não acrescentam nada, para as coisas que eu preciso? Quanto eu deixo transformar em urgência? O quanto era importante, eu podia ter resolvido, mas eu deixei ficar para a última hora e virou urgente. E aí me atropelou. Você sabe que eu já pensei, conversando com você, eu já pensei em fazer uma listinha assim, as coisas que são urgentes. E aí eu colocaria em primeiro lugar a saúde, porque a gente tem exames para fazer, ou consultas, e vai deixando de lado, ou da gente ou de pessoas da família. Então dar essas prioridades, as urgentes, as importantes e as menos importantes, mais ou menos assim. Levantou uma placa. Tô lembrando de você, porque a gente trabalhou juntas. Era a Gaia que fazia esse papel comigo. Cláudia, vamos embora pro intervalo, que a gente tá estourando no tempo. Ficava dando tchau. Conta pra Diane como é que eu era. Diane, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu falava e ela pulava assim, ó, acabou. Arrancava os cabelos, o fone ficava, Gaia, acabou. E eu pulando, ela lá, se divertindo. Porque Bettine, você pegou, né? Ela é maravilhosa porque ela se diverte fazendo o que ela faz. E
O lindo da vida é isso, é fazer com amor, querida. Né? A gente volta já já com mais um bloco todinho com você aqui no Vida com Arte. Até já. E durante o intervalo comercial, a Tânia Bettini estava falando algo que eu achei que é importante a gente colocar aqui em pauta, né, Tânia? Isso, eu estava vendo com a Gaia o seguinte, Claudinha, que muitas pessoas protelam essa tomada de decisão, essa tomada de atitude, como ela falou. Eu sempre brinco que as pessoas têm que tomar o leme da vida nas mãos. Ela brincou a direção do carrinho, né? Então, era isso, como chegar a esse primeiro passo. Porque o primeiro passo sempre é o mais difícil. É aquele que você está dando muitas vezes um passo no escuro e não sabe qual vai ser o caminho ali na frente. Mas por medo, eu acredito que seja por medo, por insegurança, mas depois que você dá o primeiro passo, eu acho que aquela sua sensação de liberdade, de você ter a direção do seu carrinho na sua mão, não tem o que pague. Com certeza. O que acontece muitas vezes é exatamente o que a Tânia falou, que é a questão do medo. E quando nós olhamos uma meta grande, uma grande mudança, um grande objetivo, adapta. Avalia o que aconteceu, vê o que precisa ser adaptado, mas segue em frente, né? O importante é caminhar. Aquilo que você disse que eu achei bacana. A pessoa tem um sonho que é comprar um imóvel, por exemplo, quer trocar de carro. Ah, mas eu ganho X, eu não tenho como guardar. Aquilo que você disse, guarda R$10 no mês, R$20 no mês. Você vai ter que respeitar o prazo que você precisa, tem meses que você consegue guardar mais, para você poder chegar lá. Então, de acordo com o que você ganha, também não vai querer comprar algo muito mais valioso daquilo em relação ao seu salário, mas coloque essa meta. Bom, o que eu consigo juntar em um ano? Então, para comprar a entrada, na verdade, eu vou precisar de 5 anos, de 3 anos. E respeitar isso, controlar a ansiedade. Sim. Que é que eu acho que pega muito, não? Pega, mas o que acontece? Quando eu vejo que você falou R$10 por mês, quando eu vejo que eu só posso gastar R$10 por mês, eu falo, putz, eu nunca vou conseguir. Só que você consegue, né? E então você guarda esses R$10, porque se você não começar a guardar, ele nunca vai aumentar de valor. Então você começa a guardar. E lá na frente, quando você conseguir dar entrada, não importa se for em 5 anos ou o prazo que for, primeiro, você já alcançou uma grande coisa. E aí você vai sair do aluguel, por exemplo, e vai entrar na casa própria. E ao invés de pagar o que você pagava em aluguel, você paga na sua prestação. Então aqueles R$10 que você guardou por mês foram fundamentais. Então você fala assim, eu só tenho 10, não adianta, então eu vou usar para comer um pastel. Ok, você comeu pastel, mas assim, guarda os R$10. Não importa o quanto você pode. O importante é que você dê o primeiro passo. Ô Gaia, onde que entra a neurolinguística? Porque você dá vários cursos, inclusive eu tô vendo aqui, tem 7 itens, que claro, né, gente, aqui no programa não dá tempo, onde você coloca, não sei se a neurolinguística tá aqui também, autoconhecimento, mude sua mente, fundamental, que às vezes a gente é a nossa pior inimiga, não são os outros não. Conheça seus vetores, não se limite, conheça seus papéis, organize-se e planeje-se. Esses são os 7 passos do ser, que é um workshop vivencial de 10 horas que chama Sonho, Estratégia e Realização, por isso que é ser. 7 passos para ter o 2016 que você merece.
E aí, o que significa isso? A neurolinguística, ela tá em tudo, Cláudia, porque o legal é que todos esses conhecimentos, eles se complementam. Então, tem muito de neurolinguística, de neurociência, de desenvolvimento do potencial humano, de psicologia, e tudo vai, coaching, e tudo casa. Então, assim, por que o autoconhecimento? Para eu alcançar os meus objetivos, eu preciso me conhecer primeiro. Porque se você não conhece a você mesmo, você não consegue alcançar os seus sonhos. Você não sabe quais são seus sabotadores internos, quais são seus pontos fortes. Então, o primeiro passo é se conhecer. É difícil, né? Mas é fundamental. É preciso ter muita coragem. E aí, coragem não significa ausência de medo. E aí, a gente pode ficar até amanhã, você vai me cortando. Porque, assim, a origem da palavra coragem vem de coração. O que significa isso? Não é ausência de medo. É você aceitar que você tem medo, que você tem fraquezas e limitações, mas ir ainda assim. Então, tem medo, vai com medo mesmo. Você tem coragem, isso é coragem. Então, quando você tem coragem de se conhecer, de fazer um mergulho interior, você conhece as suas potencialidades e avança. E aí o segundo passo, mude a sua mente, né? E aí isso tem muito de neurociência, de neurolinguística, porque tá tudo aqui, né? Qualquer sonho, qualquer objetivo, qualquer meta, começa primeiro na nossa intenção, na nossa mente, no nosso desejo. Tem um texto do Napoleão Hill que chama Filosofia de Sucesso, quem quiser procurar na internet é muito legal, e eu não vou recitar ele inteiro, mas ele começa falando que se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Então tudo começa aqui. Então eu preciso acreditar infalivelmente que eu posso realizar os meus sonhos, que eu posso alcançar os meus objetivos. Tudo bem, eu não sei por onde começar, mas eu preciso acreditar. E a partir daí, eu sigo em frente. E aí, qual que é o terceiro passo? Me ajuda na sequência. Conheça seus vetores. O que são os vetores? Vetores são nós, são caminhos. O que é um nó? É o ponto onde dá força numa figura geométrica. Eles são caminhos, eles são forças. Então, os vetores são as coisas que nos movem. Você falou de objetivos pessoais, financeiros, profissionais. Os vetores são isso. Então, são os nossos relacionamentos, as nossas conexões, né? Sejam elas quais forem, as questões financeiras, as questões profissionais, a nossa saúde e a nossa parte espiritual. São os vetores que nos movem. Você também pode traduzir como valores. Você precisa conhecer qual é a sua palavra-chave para cada uma dessas áreas e como elas te movem, porque esses vetores te movem. Mas se você não consegue entender como eles estão te levando, como é que você vai se guiar? Tem uma outra coisa que a gente conversou também, né? Que muitas vezes as pessoas ficam muito ligadas no que já aconteceu. Passado. Ou preocupadas. Porque Sim. A preocupação vem disso, de uma preocupação, né? Exatamente. Com o futuro. E aí você fala, vamos pensar no hoje, no agora. Exatamente, porque o que acontece é muito normal quando chega no final do dia ou no final do ano, vai me dizer que em algum momento não passou isso na sua cabeça. Ai, eu não consegui tudo que eu queria, putz, por que aconteceu isso? E se lamentar. Nós temos um hábito, do ser humano, de olhar para o que aconteceu de ruim. Só que quando chega no final do dia e você olha para o que aconteceu de ruim ou no final do ano, etc e tal, você está se focando nas coisas negativas. E o que você pode fazer com relação ao que já te aconteceu? Nada. Já passou, né? Passado é passado porque já passou. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro duas coisas. A primeira coisa é você ressignificar, é você dar um novo significado. Então, eu fui demitido. Ok, você foi demitido. O que você pode tirar dali de lições aprendidas? Eu poderia ter me dedicado mais, ou eu confiei nas pessoas erradas. Dá um novo significado, traz essa lição aprendida para hoje e aplica para você não cometer o mesmo erro, a mesma falha. E aí, às vezes tem coisa que não dá para ressignificar. Eu perdi alguém querido. Como que eu vou ressignificar isso? Tudo bem. Então, você precisa encontrar uma nova forma de enxergar e às vezes você precisa se perdoar, né? Às vezes você agiu de uma forma que você não gostaria. Se perdoa. Se perdoa porque você fez o melhor que você podia com as informações que você tinha naquele momento. E hoje você já sabe mais. E provavelmente você agiria diferente. Perdoa o outro, Gai, eu fui ferida, eu fui machucada. E eu não concordo com o que aquela pessoa fez, eu não vou perdoar. Você não precisa concordar com o que a outra pessoa fez para perdoar. Quando você perdoa, significa que você tira a mágoa de dentro de você. E o que significa mágoa? Mágoa é uma má água, que é uma água suja e fedida que fica dentro de você te embolorando. Maria, causando doenças muitas vezes. Exatamente. Então, quando você perdoa, não significa que você
dá o seu aval pro que o outro fez, mas você tira a mágoa de dentro de você e segue sem ela. E aí você falou do futuro. Normalmente nós ficamos ansiosos com relação ao futuro. E aí, o que adianta você ficar ansioso com relação ao futuro? Não adianta nada, porque o que é o amanhã? Quando o amanhã chegar, o que ele vai ser? Hoje. Hoje. Então, o que nós temos, na verdade, é um grande hoje. E o presente, ele se chama presente porque ele é realmente uma dádiva. Então, como você se livra da ansiedade de amanhã? Faz alguma coisa hoje. Hoje. O que você faz hoje vai criar o seu amanhã. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor amanhã, eu preciso mudar as minhas ações hoje. Se eu preciso realizar um sonho, eu preciso fazer alguma coisa hoje. Esquece do amanhã e faz hoje. Eu quero mudar de emprego. Faz uma ligação para aquele seu amigo que trabalha na área que você quer atuar. Marca um suco com ele, uma visita, faz alguma coisa hoje. E aí o seu amanhã de fato vai ser diferente, porque você se preocupar, como você disse, você está se ocupando antecipadamente, está ocupando o seu tempo e não vai adiantar nada. Perfeito. E eu acho que é sábio também a gente encontrar a felicidade em coisas pequenininhas, que eu até vi na sua página do Facebook, você colocou um texto lindo, né? Do Borges falando, né? Se eu pudesse voltar ao tempo, ele já estava, acho que, velhinho quando ele escreveu. 85 anos. Andaria mais descalço, tomaria mais sorvete, quer dizer, coisas simples que estão ao alcance de todos nós e que são tão significativas, né? E a gente às vezes fica preocupado, que roupa que eu vou comprar, que carro, eu tenho que ter um carro do ano. Ok, é um direito nosso, a gente trabalha, enfim. Mas a vida é tão além disso, não, Gaia? Então, é por isso que é importante, quando você fala desse seu curso, mude sua mente, porque a gente pode começar a mudar também esses valores. Sim, eu não sei quanto de tempo a gente tem e você me interrompe. 4 minutos. 4, vou falar bem rápido. A psicologia positiva tem um autor que foi professor de Harvard, na disciplina de felicidade. E ele fala sobre essa questão de você falou de comprar ou de viver. Ele fala que o dinheiro, ele traz felicidade, sim, quando ele é utilizado para estar com pessoas e para viver experiências. Então, quando você usa o seu dinheiro para ir jantar com seu marido, para estar com as pessoas que você ama, ele realmente traz felicidade. E o Borges, ele fala de instantes, chama Instantes esse poema dele. E aí eu falo pra gente colecionar instantes, pra nós colecionarmos de fato bons momentos. Porque o que é a vida, se não momentos especiais e felizes? Quando você olha pra trás, você não lembra do que aconteceu cada hora em cada dia, mas você se lembra dos momentos especiais vividos. E que muitas vezes estão inseridos justamente nessa simplicidade. Exatamente. Não é? E aqui, voltando a falar do seu curso, são 10 horas de curso? São 10 horas, um workshop vivencial. Não significa que você vai ficar sentada na cadeira 10 horas, porque não dá. Você vai lá, pratica, tem dinâmicas. Eu sou treinadora comportamental, então isso significa que você pega o conhecimento e coloca na prática com ferramentas de coaching, de psicologia positiva, e você sai de lá se conhecendo melhor, motivado para realizar seus sonhos e traçando um planejamento específico. Então você termina as 10 horas com um planejamento bem estruturado para alcançar os seus sonhos e realizar suas metas. Homens e mulheres de várias idades. De todas as idades. Eles te dão depois esse retorno do que mudou na vida deles? Muito, muito. Se você entrar no meu Facebook, tem vídeo, tem depoimentos, o pessoal dizendo o quanto realmente mudou, o quanto os sonhos já estão acontecendo, as metas sendo alcançadas, tem sido maravilhoso. Nessa vivência de curso, o que mais pega nas pessoas? Tem um tipo de um denominador comum? Olha, Cláudia, é uma experiência muito forte, apesar de serem apenas 10 horas. Mas as pessoas, elas percebem que elas não se conheciam o suficiente para saber o que realmente as movia, o que era importante. A gente fala dos papéis, né? Então, quem eu sou? Eu sou a Gaia filha, a Gaia amiga, a Gaia sócia. Você que tem filho, você é a mãe ou o pai. Então, elas acabam se conhecendo, elas fazem um mergulho interior e elas conseguem, de fato, colocar tudo isso para pesar, para alcançar os sonhos e fazer um planejamento que condiza com seus valores, com os seus papéis. Que bárbaro, porque também é complicado a gente enxergar os nossos defeitos, né? A gente vê principalmente na relação de pais e filhos, ou de marido e mulher, tudo que requer uma convivência. Porque meu marido é assim. Eu tô falando que um dia eu passei um réveillon com uma grande amiga minha, não foi nem aqui no Brasil, foi fora, e ela tava reclamando muito dele, italianão, aquele jeito de ser. E eu virei e falei assim: Lúcia, você se olhou por dentro? Você viu como que você tratou ele? Não. Você é uma sábia. Não.
Eu falei, então começa, porque eu tava de fora observando. Sim. E depois ela me escreveu chorando, que ela tinha até pedido desculpas. Na cabeça dela, ele tinha sido grosseiro, mas ela não viu o que foi acontecendo antes. Sim. Acabou? É isso. Posso falar uma frase sobre isso que você disse? Por favor. Seu mundo muda quando você muda. Então não adianta querer mudar o outro. Mude-se a si mesmo e automaticamente a sua relação com todo mundo vai melhorar. E você vê tudo de uma forma diferente. Você começa a ver o outro. Gaia, que linda! Quem quiser mais informações com a Gaia Machado, ela está no Facebook. Inclusive é minha amiga, Gaia Machado com Y. Olha, palestrante, treinadora comportamental, especialista em psicologia positiva, coach e desenvolvimento do potencial humano. O nome do curso que você ministra chama-se Ser... Esse é um dos cursos da Academia de Desenvolvimento Humano Transforma. Tem a página lá também no Face, ADH Transforma. Tem o Ser, tem o programa Poder de Alta Performance, tem o Ter, o Amar, o Sentir. São vários treinamentos. Eu e o Alexandre Paixão, que é meu sócio, meu parceiraço, nós vamos em empresas, fazemos treinamentos sobre medida. Então tem muita coisa bacana acontecendo. Em vários lugares do Brasil. Aonde chamar, nós vamos. Pode ser fora do Brasil também, nós vamos. Pode chamar. Vamos terminar isso? Termino aqui ou termino lá? Dá tempo? Aqui acabou? Vem cá, Tânia. Vem pra cá, Tânia. Vem pra cá, Tânia. Porque a gente tá terminando. Gaia, muito obrigada. Beijo na mãe. Obrigada por tudo. Linda. Uma honra. Eu te agradeço muito. Eu sou sua fã. Eu vou levantar. Eu também vou. Eu vou levantar porque eu estou no meio de duas lindas, Tânia Bettini e Gaia Machado, que eu já conheço há muitos anos. Já fizemos vários programas juntas. Foi um prazer. Eu tenho certeza que meu ano vai ser absolutamente diferente pela presença de vocês hoje aqui no Vida com Arte. Sim. Te amo. Também. Te amo muito. E a gente ama vocês. Feliz 2016. Feliz 2016. Um beijo, lindas e lindos. Tchau.